Se não acredita em Deus, pode pular essa história agora. Agora, se você acredita, ouça esse milagre, aquele cheiro. O cheiro de mofo e desespero que impregna as paredes de um abrigo de emergência. Sasha estava sentada no canto mais escuro do refeitório, com o casaco fino apertado contra o corpo, enquanto a assistente social falava ao telefone. A voz da mulher era baixa, mas o silêncio opressor do lugar a tornava audível. Não, ela não tem para onde ir. Sim, a mãe assinou os papéis. Não, não há parentes dispostos. Ela tem 17 anos. É o sistema. Se você acredita que o amor de uma mãe é incondicional, espere até ouvir o que aconteceu com Sasha. Meu nome é Sasha. Naquele momento, eu não era mais do que um número no sistema de assistência social de Chicago, uma adolescente negra que havia sido descartada como um móvel velho. Eu tinha acabado de completar 17 anos, quando minha mãe, viciada e cansada de mim, assinou os documentos de emancipação forçada. Ela me deu uma mochila com 3 trocas de roupa, um bilhete de ônibus e a liberdade mais fria e vazia que se pode imaginar. A liberdade de não ter um lar. O conflito não era apenas a falta de um teto, era a sensação corrosiva de ser invisível para o mundo e pior, para Deus. Eu cresci ouvindo sobre um Deus que cuida dos órfãos e das viúvas, mas onde ele estava quando eu estava dormindo em bancos de praça, contando moedas para um sanduíche? O desespero profundo não era a fome, mas a certeza de que eu não era digna de ser amada. Eu tentei ligar para a minha tia-avó no Alabama, tentei procurar empregos que aceitassem menores sem endereço fixo, tentei até mesmo voltar para a porta da minha mãe, mas ela nem sequer abriu. Cada tentativa era um prego a mais no caixão da minha esperança. Eu me lembrava de quando era criança, na igreja batista, cantando hinos sobre a provisão divina. Eu orava, mas minhas orações pareciam ricochetear no teto sujo do abrigo. Eu olhava para o céu noturno, frio e indiferente, e perguntava, se você existe, por que me deixou sozinha? A intervenção divina que eu precisava não era um milagre financeiro, mas um milagre de pertencimento. Eu precisava de um sinal de que não era um erro, de que havia um propósito para a minha respiração. Naquela noite, enquanto a assistente social desligava o telefone com um suspiro de derrota, eu soube que o abrigo me daria apenas mais 48 horas. Depois disso, eu estaria de volta às ruas, mas desta vez com a certeza de que ninguém, nem mesmo o sistema, podia me salvar. Eu fechei os olhos e pela primeira vez em meses não pedi nada. Apenas sussurrei, se o Senhor tem um plano, é melhor que comece agora. Se você está gostando dessa história de como a fé de Sasha foi testada no limite, não esquece de se inscrever no canal para acompanhar o desenrolar completo. Naquele dia, Sasha não imaginava que o céu já estava se movendo por ela e que a resposta para a sua oração silenciosa viria de uma fonte que ela menos esperava. O que Deus faria por essa jovem abandonada? O que aconteceria nas próximas 48 horas? O problema se agravou com a chegada da manhã. As 48 horas de prazo do abrigo começaram a correr e a assistente social, Sra. Evans, tentou de tudo. Ela ligou para cada contato, cada igreja, cada programa de jovens em risco na cidade. A resposta era sempre a mesma. Estamos lotados. Ela é muito velha para o nosso programa. Ou o mais doloroso, não temos recursos para um caso tão complexo. A complexidade era Sasha, uma jovem negra, quase adulta, sem histórico escolar recente e com um trauma de abandono fresco. O sistema, desenhado para proteger, parecia agora uma parede de concreto impenetrável. A luta emocional de Sasha era palpável. Ela não chorava mais. As lágrimas haviam secado, substituídas por uma dormência perigosa. A quase perda da fé não era um grito de raiva, mas um silêncio resignado. Ela começou a se convencer de que a indiferença do mundo era apenas um reflexo da indiferença divina. Se Deus me amasse, ela pensava enquanto observava as gotas de chuva escorrerem pela janela suja, ele teria impedido minha mãe de me deixar. Ele teria me dado um sinal, um caminho, qualquer coisa. A resistência em continuar acreditando era uma batalha diária contra a lógica fria da sua realidade. No entanto, o ambiente espiritual sutilmente se manifestava. Uma senhora idosa, voluntária do abrigo, chamada Ruth, que mal falava, mas que tinha um olhar de profunda paz, sempre, deixava um pequeno bilhete dobrado no travesseiro de Sasha. Não eram versículos bíblicos, mas frases simples como:
A força não está no que você carrega, mas em quem te carrega. Ou, o silêncio de Deus não é sua ausência. Sasha, cética, amassava os bilhetes, mas nunca os jogava fora. Eram como pequenos alertas espirituais, sussurros de esperança que ela tentava ignorar, mas que se recusavam a desaparecer. Os antagonistas simbólicos surgiram. Não eram pessoas más, mas a personificação do desânimo. O médico do abrigo, ao fazer um check-up de rotina, olhou para ela com uma pena profissional e disse: Sasha, você precisa ser realista. A vida é dura. Você tem que aprender a se virar sozinha. A frase, dita com a melhor das intenções, soou como um diagnóstico final. A falha do sistema e a falha de Deus. O sistema falhava ao não oferecer uma solução, e as pessoas falhavam ao oferecer apenas conselhos vazios. A tempestade espiritual não era de trovões, mas de um vazio ensurdecedor. Sasha pegou um dos bilhetes de Ruth, desamassou-o e leu: Quando a porta se fecha, olhe para cima. O céu é a única porta que não tem chave. Ela olhou para o teto do refeitório, sentindo o peso daquelas 48 horas. Ela sabia que, se não tomasse uma atitude, o destino seria a rua, a vulnerabilidade e a anulação de sua identidade. Ela precisava de mais do que um bilhete. Precisava de uma intervenção. Naquele dia, ela não imaginava que o céu já estava se movendo por ela e que a próxima decisão, que ela tomaria baseada apenas em um fragmento de fé, mudaria para sempre o curso de sua vida. O ponto sem retorno chegou na manhã seguinte, com o rosto cansado da Sra. Evans. Ela se sentou ao lado de Sasha e, sem rodeios, colocou as cartas na mesa. Sasha, eu tentei. Não há vagas em nenhum programa seguro. A única opção que me resta é um abrigo de emergência no South Side, mas ele não é seguro. Honestamente, é melhor você ficar na rua do que lá. O desespero não era mais uma possibilidade. Era o diagnóstico final. A jovem estava a poucas horas de ser lançada em uma cidade fria e indiferente, sem um centavo e sem proteção. Era o momento em que a pessoa precisa confiar totalmente em Deus, porque a lógica humana havia falhado completamente. Sasha olhou para a Sra. Evans, não com raiva, mas com uma clareza fria. Ela se lembrou do bilhete de Ruth. Quando a porta se fecha, olhe para cima. Naquele instante, ela tomou uma decisão impossível baseada na fé. Ela não tinha para onde ir, mas se recusou a aceitar o destino que lhe era imposto. Ela se levantou, pegou sua mochila e disse à assistente social: Eu agradeço tudo o que a senhora fez, mas eu não vou para o South Side. Eu não vou para a rua. Eu vou para a igreja. A Sra. Evans a olhou como se ela tivesse enlouquecido. Que igreja, Sasha? Nenhuma igreja aceita abrigar menores de idade sem um processo legal. A intensificação veio com a ameaça da realidade. Sasha saiu do abrigo, sentindo o vento gelado de Chicago cortar sua pele. Ela caminhou sem rumo, mas com um propósito recém-descoberto: encontrar a igreja batista onde havia cantado hinos na infância. Ela não sabia o endereço, nem o nome do pastor, mas a obediência a essa direção interna era a única coisa que a mantinha em pé. A situação piorou quando ela percebeu que havia perdido o último ônibus e que teria que caminhar por horas. A fome apertava, e o medo de ser notada e abordada na rua aumentava a cada quarteirão. E foi nesse momento de vulnerabilidade total que Deus enviou um aliado espiritual. Sasha estava parada em frente a uma loja de conveniência, tentando se aquecer com o vapor que saía de um bueiro, quando uma senhora de idade, vestida com um casaco de lã e um chapéu elegante, parou ao seu lado. Ela não parecia uma missionária, parecia uma avó que acabara de sair de um culto de domingo. A senhora, que se apresentou como Dona Clara, olhou diretamente nos olhos de Sasha e disse: Você está perdida, minha filha, mas não está sozinha. O Espírito Santo me disse para parar e perguntar: O que você está procurando? Sasha, que havia se fechado para o mundo, sentiu uma paz estranha e inegável na presença daquela mulher. Ela contou sua história em poucas palavras: o abandono, o prazo do abrigo, a decisão de ir para a igreja. Dona Clara não a julgou, nem ofereceu conselhos vazios. Ela apenas sorriu, um sorriso que parecia iluminar a rua escura, e disse: Eu sou membro da primeira igreja batista. O pastor é meu filho. E o Espírito Santo não me mandou te perguntar o que você estava procurando à toa. Ela pegou a mão de Sasha, que estava fria como gelo, e foi quando tudo parecia perdido
que algo começou a acontecer. A mão quente de Dona Clara era o primeiro toque de cuidado genuíno que Sasha recebia em meses, um sinal de que a sua decisão de fé havia de fato movido o céu. A preparação espiritual de Sasha começou no carro de Dona Clara. Não foi um jejum ou uma oração fervorosa, mas um ato de fé simples e profundo, o perdão. Enquanto Dona Clara dirigia calmamente em direção à igreja, Sasha, pela primeira vez não, sentiu raiva da mãe. Ela sentiu uma tristeza vazia, mas a presença silenciosa de Dona Clara e a certeza de que Deus havia enviado aquela mulher no momento exato a fizeram entender que a amargura era um peso que ela não precisava mais carregar. Ela seguiu uma direção divina específica, a de soltar o passado para poder abraçar o futuro. Dona Clara, por sua vez, estava executando uma estratégia divina que havia sido planejada muito antes de Sasha nascer. Ela não levou Sasha diretamente para a casa do filho, o pastor. Em vez disso, ela a levou para a igreja, que estava vazia, e a colocou em um pequeno escritório nos fundos. Aqui você está segura, querida. O pastor e eu vamos cuidar do resto. Ela deu a Sasha um cobertor quente, um sanduíche e uma Bíblia. Leia o Salmo 27. É a sua história. Algo sobrenatural começou a se manifestar discretamente. Enquanto Sasha lia o Salmo 27, ainda, que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. Uma paz que ela nunca havia sentido invadiu o pequeno escritório. Não era a paz do conforto físico, mas a paz da certeza espiritual. Aquele versículo não era apenas uma promessa, era a confirmação de que a sua decisão de fé de ir para a igreja havia sido a resposta de Deus. Aquele momento de leitura e reflexão de se sentir acolhida em um lugar seguro era a preparação de seu espírito para o que estava por vir. Dona Clara voltou com o filho, o pastor Elias. Ele era um homem jovem, mas com uma autoridade tranquila. Ele não fez perguntas sobre o passado de Sasha. Ele apenas olhou para ela e disse: "O Senhor me disse que você precisava de um lar, Sasha, e a casa do Senhor é o seu lar." A estratégia divina se revelou. Dona Clara havia mobilizado a rede de apoio da igreja, e o pastor Elias já tinha um plano legal para garantir a guarda temporária de Sasha, contornando a burocracia do sistema. Aquele momento de acolhimento, de ver duas pessoas se movendo em perfeita sincronia com uma direção que ela havia apenas sussurrado, foi a prova de que o milagre já estava em curso. Se você está acompanhando essa jornada de fé e provisão e sente que essa história está tocando seu coração, se inscreva no canal para não perder os próximos capítulos dessa intervenção divina. Mal sabiam eles que o milagre já estava liberado nos céus e que a intervenção de Dona Clara e do pastor Elias era apenas o prelúdio para algo muito maior que estava prestes a acontecer. O momento do milagre não foi um clarão de luz, mas uma intervenção angelical disfarçada de burocracia. O pastor Elias, com a ajuda de Dona Clara, havia conseguido uma audiência de emergência com um juiz de paz conhecido por sua fé e compaixão. A senhora Evans, a assistente social, foi chamada para testemunhar. Ela chegou ao tribunal ainda cética, mas disposta a ajudar Sasha. O juiz, um homem de semblante sério, ouviu o relato da senhora Evans sobre o abandono e o prazo de 48 horas, e depois ouviu o testemunho simples e direto de Sasha sobre sua decisão de ir para a igreja. O clímax veio quando o juiz, após ouvir todos os lados, olhou para Sasha e disse: "Sasha, o sistema falhou com você. Sua família falhou com você. Mas a fé que te trouxe até aqui é a única coisa que não falhou." Ele pegou o martelo, mas antes de bater, um homem entrou apressadamente na sala. Era um advogado, membro da igreja do pastor Elias, que havia sido mobilizado pela rede de apoio. Ele trazia consigo um documento, uma petição de guarda temporária assinada por uma família da igreja, os Johnson, que haviam perdido a filha adolescente em um acidente no ano anterior e tinham um quarto vazio e um coração cheio de amor para dar. O milagre aconteceu naquele instante. Não apenas o diagnóstico de sem-teto foi revertido, mas o abandono foi substituído por uma transformação familiar inesperada. O juiz bateu o martelo, não para condenar, mas para abençoar. Ele não apenas concedeu a guarda temporária aos Johnson, mas também emitiu uma ordem judicial que garantia a Sasha a matrícula imediata em uma escola de artes cênicas, um sonho que ela havia enterrado. A presença de Deus no momento do milagre foi a paz que invadiu a sala.
A senhora Evans, que havia visto dezenas de casos como o de Sasha, começou a chorar. Não eram lágrimas de tristeza, mas de alívio e admiração. Sasha sentiu uma onda de calor e uma certeza inabalável. Ela não estava apenas sendo salva, ela estava sendo acolhida. O abandono de sua mãe foi anulado pela provisão divina, que usou uma senhora, um pastor, um advogado e uma família enlutada para lhe dar um novo começo. Mas o que aconteceu depois do milagre foi ainda mais surpreendente, pois a história de Sasha estava apenas começando a cumprir seu propósito. O impacto do milagre na vida de Sasha foi imediato e profundo. Ela se mudou para a casa dos Johnson, onde encontrou não apenas um quarto, mas uma família que a amava incondicionalmente. A senhora Johnson, que havia perdido a filha, viu em Sasha uma nova chance de exercer a maternidade, e o Sr. Johnson, um professor de música aposentado, incentivou o talento de Sasha para as artes cênicas. Em menos de um mês ela estava matriculada na escola de artes, com as mensalidades pagas por uma bolsa de estudos surpresa organizada pela igreja. Sua fé mudou de uma crença teórica para uma certeza prática. Sasha não orava mais por obrigação ou desespero. Ela orava em gratidão e confiança. Ela entendeu que o silêncio de Deus não era ausência, mas a preparação para uma resposta que exigia o movimento de várias peças no tabuleiro da vida. A experiência de abandono, que antes era sua maior dor, tornou-se seu maior testemunho. Como Deus a usou depois desse momento? Sasha se tornou uma voz. Ela usou seu talento no teatro para escrever e encenar peças sobre a realidade dos jovens abandonados pelo sistema, mas que encontraram refúgio na fé. Sua história, a jovem negra que havia sido descartada, mas que Jesus não deixou sozinha, inspirou a igreja a criar um programa de apadrinhamento para adolescentes em situação de risco. A senhora Evans, a assistente social, tornou-se uma das maiores apoiadoras do programa, testemunhando que o que ela considerava um caso complexo era, na verdade, um milagre complexo. A lição espiritual profunda que Sasha aprendeu e ensinou foi que o amor de Deus não é uma teoria, mas uma intervenção prática. Ele não apenas fecha a porta do perigo, mas abre a porta da provisão, usando pessoas comuns para realizar atos extraordinários. O abandono humano pode ser doloroso, mas a adoção divina é eterna e transformadora. A história de Sasha é a prova de que, mesmo quando o mundo te descarta, você é precioso para o Criador. Se você foi tocado pela jornada de Sasha e acredita no poder transformador da fé, deixe seu like e se inscreva no canal para que mais histórias de milagres como esta possam alcançar e inspirar outras pessoas. A vida. Sasha é um lembrete suave de reflexão e fé. A maior prova de que você não está sozinho é a paz que te encontra no meio da tempestade, e a família que Deus escolhe para você é sempre a mais perfeita.